Das 833 mil produzidas no Brasil, 246 mil foram importadas. Então aqui existe sim uma questão de formulação, e a gente então fica com essa questão que a Lúcia levantou, que são empresas pequenas, mas fazem o trabalho sujo da mesma forma que as grandes. Então, existem 6 multinacionais que a gente tem que enfrentar? Tem. Mas as nossas aqui também não ficam nada a dever e acabam aproveitando o espaço que uma ou outra deixa para colocar os seus produtos. Bom, o PARA está aqui, de 2011. O que se conseguiu, então, foi 62% das amostras contaminadas com agrotóxico e 28% ou com princípio ativo não autorizado, porque nas formulações você tem um ou mais princípios ativos, né? Ou então que está com limite acima do aceitável. Aqui a gente fez uma lista dos problemas causados, né? Desde mutação genética, desregulagem hormonal. Quando a gente coloca assim, as coisas ficam, né? Ficam assim de passagem, mas não é. Porque parte hormonal, por exemplo, a gente sabe que o hormônio, né, de cada glândula que a gente tem, pequenas quantidades regulam todo o funcionamento do corpo. Então, quando a gente fala em desregulagem hormonal, é um problema muito sério. Problemas que tem, por exemplo, tireoide. Né? Assim como antes a amigdalite virou moda por uma certa época, operar as amígdalas, né? Justamente a barreira de proteção da entrada de germes. Agora nós temos um pessoal sistematicamente tendo que operar tireoide. E aí o fulano passa a vida inteira tendo que tomar como um substituto do hormônio. Porque ele faz falta. Então, imagine só a desregulagem hormonal de uma forma geral. A questão de mexer com a parte neurológica e, inclusive, a questão de baixar a própria resistência que a gente tem ao que está aí, né? Porque a gente agora está vivendo uma cultura do medo, né? É a mãe que recebe os filhos porque eles brincaram com terra, gente. Meu Deus do céu, vai usar aquele sabonete porque vai matar os germes e não sei o que, sabe? Gente, nós temos todo mundo dentro de nós e nós trabalhamos com isso normalmente. A quantidade de germes que nós temos em nós é enorme. Isso é uma comunidade. Tanto é que quando uma pessoa toma os antibióticos, a primeira coisa que tem que fazer depois é refazer a flora intestinal. Porque é terrível. Mata tudo. Então, essa questão de biodiversidade é que é o grande atacado, né? Deixando a questão socioeconômica, a gente não pode ignorar, mas falando em termos de natureza, é a biodiversidade que a gente está atacando constantemente. E isso que não está dando certo. Aqui tem uma coisa importante, que é Lucas do Rio Verde. Todas as mães que amamentavam, pesquisadas, estavam com leite contaminado por agrotóxico. Às vezes mais de uma. E isso está documentado. Isso é terrível, não é? Bom, dossiê Abrasco, a parte 2. Aqui já fala da questão da sustentabilidade. E foi justamente lançado na Rio+20. Só que aconteceu o seguinte, na Rio+20, a Rio+20 trabalhava praticamente com as questões econômicas. Aí vem esse pessoal do mundo todo, veio fazer esse voar, que a economia verde, não sei o que lá, não sei o que, mas a parte estavam as ONGs com a cúpula dos povos. E muita gente pensou que a cúpula dos povos fazia parte
da Rio Mais 20. Mas era justamente o oposto. Na cúpula dos povos é que se discutia a questão socioambiental, pois que não tinha na outra parte, que era simplesmente econômica. E vocês veem o seguinte, 50 anos após esse livro importantíssimo, inclusive acabou de ser reeditado. A jornalista Raquel Castro, em 62, já alertava toda essa questão de agressão da biodiversidade com o DDT. E já mostrava, sim, que havia DDT no leite da amamentação das crianças. Então, 50 anos depois, mesmo com o DDT banido, apesar de ter substitutos que são da mesma família, então tem tanta modificação aí, mas teve que se voltar a essa questão, voltar ao conjunto, e não voltar apenas como os organizadores da Rio Mais 20 queriam, que é a questão do mercado verde, que infelizmente é simplesmente você pintar a sua organização de verde e dizer que ela sim está preocupada com a sustentabilidade e tal. Quando você vê a sustentabilidade dessas organizações, mas nem o posto de trabalho dos seus funcionários elas garantem. Nem isso. Quer dizer, o indivíduo está trabalhando lá, com as fusões, ele perde o seu emprego e cadê a sustentabilidade? A sustentabilidade, pelo jeito, é da empresa, só. E nem essa, toda a crise agora mostrou que nem essa sustentabilidade financeira existe. A gente vê que mais acontece o seguinte, o imediatismo é tão grande que eles sacrificam os filhos e os netos, porque antes a gente falava em deixar para os netos, né? Pelo menos. Mas agora estão sacrificando os filhos, em nome da ganância. Então, esses capitães de indústria, eles não veem nada na frente dos seus lucros e do seu domínio econômico. Bom, uma questão importante da Revolução Verde é que ela empurra toda a parte do custo para a sociedade. Perdem-se empregos, mecaniza-se a produção, tira-se quem estava ali produzindo naquele lugar. Isso, então, é infelizmente chamado de Revolução Verde. Pode ser chamado retrocesso e ao mesmo tempo não podia usar essa cor verde. Nós temos um retrocesso com outra cor. Nós também é muito internet. Bom, um detalhe que a modernização da agropecuária, segundo o mandato do Fernando Henrique Cardoso. A gente evita de dar nomes, mas são coisas que estão constatadas. Por exemplo, automóvel em São Paulo. Quer dizer, em São Paulo, no Brasil todo. É o quê? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Abriu as portas para a fabricação do carro individual, transporte individual. Como a Lúcia fala, por a gente ter mais idade, a gente às vezes tem conhecimentos que foram tampados ao longo do tempo. Eu trabalhei numa maquinha de desenho industrial e nós trouxemos na premiação de um concurso de carro de bombeiro um dos pioneiros da questão automobilística no Brasil. E o que ele mostrou para a gente? Que houve uma tradição mesmo. O primeiro momento da motorização no Brasil seria para ônibus e tratores. Aí também a gente não. Mas foi desviado para automóvel e aí nós tivemos um cidadão chamado Prestes Maia, aqui em São Paulo, que rasgou grandes avenidas, enterrou de vez o projeto do metrô naquela época, década de 60. Então, quando a gente coloca, às vezes, um nome aí, é porque são pessoas que tomaram uma decisão que mudou mesmo.